que aconteceria? A metade da igreja sairia da igreja, falava, pelo menos ficasse 10, 15 membros era muito. Por quê? Futebol é pecado? Imagina! Futebol é apenas um esporte. É um esporte, é uma diversão. Mas dentro da Bíblia, dentro das Escrituras, se você se aprofundar no esporte futebol, não é um simples esporte. E eu vou me aprofundar só um pouquinho nesse tema, para você ter uma noção que o verdadeiro evangelho não foi te apresentado. E viu como que as coisas começaram a funilar mais? Viu como começou a ficar apertado o evangelho de Cristo? Viu como que não é tão fácil servir a Jesus? E vou mais além. Vou me aprofundar só um pouquinho no assunto futebol para você ter uma ideia do que eu estou falando. O futebol é um esporte idolátrico, onde todas as pessoas vão se reunir naquele estádio para torcer para o seu time, mas de uma forma idolátrica. Tem uns que colocam tatuagem no peito, tem outros que gritam, tem outros que perdem serviço e outras coisas mais. E agora vou falar em relação aos crentes. Aí você vai falar, mas eu não sou fanático. Eu apenas assisto futebol, assisto ali o jogo e depois vou para a igreja, tenho uma vida social, sou um bom pai de família. Tudo bem. Mas a Bíblia diz que o ato do futebol é condenável. Por quê? Porque no futebol tem muitas práticas que desagradam a Deus. A primeira que eu falei aqui é a idolatria. A segunda é a base da feitiçaria, que é introduzida no meio do esporte. Vocês não sabem disso. Vocês sabem muito bem que vários clubes de futebol é feito trabalhos de macumbaria para que esse time vença. Falo pelo o time que eu torcia, que eu não torço mais agora, o time que eu torço é o time de Jesus Cristo. O Esporte Clube Corinthians Paulista, que é defendido pelo São Jorge, a qual outra hora eu já vi o técnico do Corinthians, o Tite, ele colocando a imagem da Nossa Senhora Aparecida, colocando as velas dele ali e rezando para a Santa. Isso é um ato de prática de idolatria totalmente condenado por Deus, que nós temos que adorar apenas o Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Então você já viu aí um erro. E qual que é o segundo erro? Você sabia que é feito trabalhos de feitiçaria e macumbarias para certos jogadores jogarem bem? Que é passado um óleo especial consagrado em terreiro de macumba, consagrado para um dos feiticeiros mais famosos do mundo, para que esses jogadores joguem bem. Inclusive aquele jogador, que eu não me recordo o nome dele, que morreu nas Copas das Confederações de Camarões, tem um testemunho da Palavra de Deus que diz que aquele atleta que morreu ali no campo com os olhos para fora, ele fez um trabalho de feitiçaria, porque na África o trabalho de feitiçaria e voodoo é muito forte, e ele fez esse trabalho para poder jogar bem e participar das Copas das Confederações. E ele fez esse trabalho e estava jogando lá. Só que a feiticeira que fez o trabalho pediu o coração da mãe dele, que ele matasse a mãe dele, abrisse o coração dela, tirasse o coração e desse para a feiticeira. Ele falou, não vou fazer isso não. Aí o que aconteceu? Os demônios pediu a alma dele, onde foi que ele morreu de um infarto fulminante. Isso que explodiu o coração dele por dentro, de tão forte que foi um infarto. Então você vê que você não sabe desse conteúdo que corre por trás dos bastidores. Muitas das vezes você está na frente da televisão e está assistindo, mas isso é pecado, isso é condenável ao ato do Senhor. Você poderia estar lendo a Bíblia, orando, buscando a face do Criador, se santificando para a volta de Jesus, e você está ali em frente da televisão no esporte idolátrico, não tem força para orar, não tem força para buscar a Deus. Agora uma segunda pergunta que eu te falo. Viu como é difícil o evangelho? Viu como que as coisas estão afulinando? Você está falando, não, está ficando insuportável. Para mim não dá. Não quero esse evangelho. Eu quero servir Jesus de outra maneira, mas assim não, está muito difícil. Você viu como ficou difícil o evangelho? E agora eu só vou falar para você que é pecado assistir filmes mundanos. Ah não, aí já é demais. Eu não posso assistir nada. Se eu falar para você que é pecado assistir Frozen, se eu falar que é pecado para você assistir Homem-Aranha, Batman, Super-Homem, qualquer tipo de filme mundano, e se eu disser para você que você só para você ser salvo, você poderia assistir de vez em quando algum tipo de jornal ou
assim ainda pedindo a misericórdia de Deus, que ainda eu não tenho fundamento bíblico para falar isso com certeza. Se eu tiver aqui aumentando alguma coisa, que Deus possa me perdoar. Que se eu disser para vocês que assistir filme mundano é pecado, que assistir filme mundano até as novelas bíblicas nós temos que vigiar. Não! Isso é um escândalo! Você está exagerando! E que mundo nós vamos viver? Recebi até um comentário nos meus vídeos que fala que eu tinha que morar em Marte.